Você já usou todo o potencial da caixa de ferramentas do Final Cut? Eu vou te mostrar algumas dicas e truques que talvez você não conheça. A primeira é essa aqui. Você com certeza sabe que pode selecionar as ferramentas do Final Cut através dessa lista aqui, e também digitando cada um desses atalhos aqui no seu teclado. O que talvez você não saiba é o seguinte: na hora de alternar entre duas ferramentas dessas, vamos dizer que eu queira ir da Select para Blade, para fazer um corte. Em vez de simplesmente selecionar ou apertar a tecla B, que eu passei aqui para o Blade, olha só que interessante. Eu vou voltar para a seleção, eu vou apertar e segurar a tecla B, vou fazer os meus cortes aqui embaixo, e agora, como eu ainda estou segurando a tecla B, eu simplesmente vou soltar e olha ali, eu voltei para a ferramenta anterior, sem precisar selecionar novamente a ferramenta Select. Isso vale para quaisquer uma dessas ferramentas. Então eu quero ir para a ferramenta Zoom, e vou apertar aqui no meu teclado a tecla Z e não vou soltar. Então eu vou dar o zoom aqui onde eu preciso ver, aqui por exemplo, e aí na hora que eu soltar o teclado, olha só, voltei para a ferramenta anterior. Então você alterna entre quaisquer ferramentas, simplesmente segurando e não simplesmente pressionando um desses atalhos aqui. Agora a gente vai para a primeira ferramenta, que é a ferramenta seta. É uma ferramenta super simples, não tem grandes variações. Ela serve para selecionar elementos, ela seleciona qualquer elemento na sua timeline. Agora, o que talvez você não saiba é o seguinte: existe um equivalente da ferramenta Select aqui no teclado. Se você colocar o seu mouse aqui em cima, por exemplo, dessa cena, em cima desse clipe, e pressionar a tecla C, C de casa, olha ali, eu selecionei o clipe. Olha aqui, eu estou passando aqui a minha cabeça de leitura e selecionando o clipe. Melhor ainda, se eu ativar o meu skimmer, que é uma segunda cabeça de leitura, olha só, eu vou passando rapidamente aqui embaixo e pressionando a minha tecla C, e rapidamente eu estou selecionando os clipes da timeline primária, tá? Que é essa timeline aqui, é a coluna vertebral do Final Cut. Se eu quiser selecionar clipes fora da timeline primária, seja em cima, seja embaixo, eu posso até estar aqui com o skimmer desligado, não precisa, mas é só para a gente focar aqui na nossa tela. É só eu colocar o meu mouse em cima de um clipe qualquer e pressionar a tecla C, que rapidamente eu seleciono esses clipes. Ah, Marcelo, mas por que eu não vou clicando com o mouse? Primeiro porque você trabalhar com as duas mãos, nesse caso, é muito mais rápido. Então, simplesmente com o skimmer ligado, olha, você vai selecionando rapidamente aquilo que você precisa, ou colocando o mouse, e aí você faz o que você precisa. Você, por exemplo, pode estar aqui com o browser de efeitos, e você rapidamente acha ali, opa, eu quero esse clipe. E aí vem aqui e dá o duplo clique, e aí, naturalmente, isso acaba poupando o seu trabalho ao longo de horas, de você não ficar somente dependendo do mouse para fazer essas seleções. Seguindo aqui, a gente vai para a ferramenta Blade, que é a ferramenta de corte. Eu não vou seguir necessariamente essa sequência aqui não, tá, pessoal? Só por uma questão de didática, tem algumas ferramentas que tem um pouquinho mais para explorar, eu vou deixar essas ferramentas um pouco mais para frente. Então, a ferramenta Blade, ela já teve um ícone que era em forma de gilete, que era uma referência, isso veio lá do Final Cut 7, e é meio um padrão na indústria, é uma referência à cortadora das moviolas, mas depois de um tempo, em algum momento, a ferramenta Blade no Final Cut deixou de ser a gilete e passou a ser essa tesourinha aqui. Nenhuma mudança, ela continua fazendo a mesma coisa, que é o cortar clipes. Então, selecionando a ferramenta aqui pelo teclado, tecla B, eu posso ir cortando os meus clipes, mas tem outras formas de cortar clipes. Eu posso usar o atalho Command B, de Blade, e olha ali, eu estou cortando ali embaixo. Melhor ainda, se eu selecionar o meu skimmer, que é o atalho S, no que eu vou passando aqui nos meus clipes, Command B, Command B, Command B, olha ali, eu estou fazendo cortes ali embaixo na minha timeline primária. Se eu quiser, mais uma vez, timeline secundária, eu vou ter que ir em cima dos clipes para fazer o corte. Uma outra opção que eu tenho com a ferramenta Blade é dar play e acionar o atalho Command B, olha ali. Eu já estou fazendo os cortes diretamente na minha timeline. Outro detalhe interessante é que, se você selecionar somente alguns clipes, por exemplo, eu vou pegar esses três aqui, o Command B vai cortar somente os clipes selecionados. Mas e se eu quiser cortar além dos clipes selecionados? Vou selecionar esses dois aqui. Se eu quiser cortar todos os clipes da timeline, não importa se eu tiver 99 clipes para cima, mais 99 clipes para baixo, se eu der o atalho Command Shift B,
eu corto todos os clipes da minha timeline de cima a baixo, independente dos selecionados. Olha ali, vou fazer de novo. Eu tenho esses dois somente selecionados, Command Shift B, cortei todo mundo, olha ali, todo mundo cortado aqui com a ferramenta Blade. Uma ferramenta simples, mas que pode ser muito útil, é a ferramenta Hand, que é essa mãozinha aqui, e ela serve para você navegar pela timeline. Então, seja horizontalmente, seja verticalmente, você consegue, deixa eu aumentar aqui o meu, por exemplo, aqui, olha, quando você tem a altura dos clipes muito grande, você pode ir lá para cima ou lá para baixo. Então, é uma ferramenta bem simples, não tem grandes variações, mas, por exemplo, ela funciona inclusive quando você está dando play, você pode tentar correr para frente aqui, ó, e ver o que está mais à frente, depois quando você solta, a cabeça de leitura volta ali para o meio da tela. Então, é a ferramenta Hand, que é bem simples, e a gente vai deixar as ferramentas com mais detalhes, mais complexidade para o final. A ferramenta Zoom serve, como o nome diz, né, para a gente se aproximar da timeline, simplesmente clicando. Se eu segurar a tecla Option, o mais ali na lente vira menos, eu consigo me afastar da timeline, voltar para onde eu estava. Se você der Shift Z, você faz o Fit, você encaixa a sua timeline inteira dentro da sua timeline. E um detalhezinho legal do Zoom, que eu gosto pra caramba, não sei se você conhece, eu tô com ele selecionado aqui, tá? Se eu clicar fora dos clipes, aqui ó, na parte cinza, eu vou começar a fazer o que eu chamo de laço. Olha aqui, eu vou querer ver esse trecho aqui, que está nesse quadrado cinza, no que eu soltar, 1, 2, 3 e... Olha aqui, ele deu zoom somente no quadrado cinza. Ah, eu quero ver agora esse clipe somente aqui, ó, esse trechinho, olha só. Vou deixar aqui nessa borda, pum. Eu selecionei somente esse trecho para ver com a ferramenta Zoom. Shift Z, voltamos lá para trás. A ferramenta Trim serve para fazer ajustes nos cortes. O movimento de trim é justamente, esse termo trim é justamente isso aqui, olha, é você fazer ajustes. Eu estou fazendo um trimming, eu estou fazendo um ajuste na duração de um clipe. Pode ser, eu posso estar diminuindo um clipe e mantendo o outro estável, eu posso estar fazendo ao contrário, ou eu posso estar ajustando, diminuindo um clipe enquanto eu aumento a duração de outro clipe. Então, isso aqui é o processo do trimming, é o ajuste fino de clipes, é o ajuste dos cortes que a gente chama de trimming. Mas para que serve a ferramenta? Eu vou voltar aqui para a Selection. Olha só, a Selection, ela também faz trimming para um lado ou para o outro, mas ela não faz o trimming em que é o ajuste no meio do clipe, entre dois clipes. Esse ajuste aqui, ele muda a duração da timeline, porque eu estou diminuindo um clipe. Esse ajuste aqui também muda a duração da timeline, porque eu estou mexendo na duração do clipe verde ali. Agora o trimming não. Se eu vier na ferramenta Trim, olha só, no que eu coloco ela aqui no meio, ela automaticamente está virada para os dois lados. Isso aqui, olha, é um ajuste fino do corte. Aqui eu estou ajustando o momento em que acaba um clipe e que começa o outro. E repara que quando eu uso a ferramenta Trimming, eu tenho um feedback ali nas janelas ali em cima. Então, do lado esquerdo ele está me mostrando o último frame do primeiro clipe e do lado direito ele está me mostrando o primeiro frame do segundo clipe. Então isso aqui, o Trim, é um ajuste fino entre dois clipes sem mexer na duração da minha timeline. É o momento em que o clipe acaba e o outro começa. Agora uma dica aqui, quando você está com a ferramenta Select ativada, você pode pressionar e segurar a tecla T de Trimming, ativei ali, ó, e agora, ó, já fica muito mais fácil de você fazer o ajuste, você não precisa nem alternar, simplesmente segurou e você já ativou o Trimming, e aí você pode fazer aí os seus ajustes finos nos cortes. Olha ali, esquerda e direita, me dando os frames que me importam naquele momento. A ferramenta Range é uma das ferramentas mais legais do Final Cut. É mais difícil de encontrar coisas parecidas em outros programas de edição. E o que o Range faz é, ele seleciona trechos da sua timeline ou dos seus clipes. E você consegue fazer uma série de coisas com a ferramenta Range. Olha só, a gente consegue ajustar volume de clipes. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu snapping ligado, né, para poder encontrar exatamente as bordas dos clipes. E olha só, com a ferramenta Range ativada, que é o atalho R, eu venho aqui, olha, eu posso selecionar somente esse clipe e mexer no volume dele.
Outra coisa que a gente pode fazer com a ferramenta Range é selecionar, por exemplo, o trecho de um clipe, clicar apagar, vou dar um delete aqui, e olha só, eu vou selecionando clipes e vou apagando trechos de clipes. Mas não só isso, não como eu dizer aqui, olha só, você pode apagar vários clipes, olha só, um clipe e a metade do outro, usando aqui a ferramenta Range. Outra função da Range é te mostrar durações, então olha aqui, eu vou selecionar esse clipe aqui de ponta a ponta, repara, ali no balãozinho já da Range está me mostrando que ele tem 5 segundos e 37 frames, você pode olhar ali em cima também no timecode, está indicando a mesma coisa. Sempre que você marcar um range, olha, eu tenho aqui a duração daquele trecho que eu selecionei. Não precisa ser somente um clipe. Eu posso marcar entre clipes e eu sei exatamente a duração daquele trecho. Aqui também. E uma última função da ferramenta Range é trabalhar com keyframes. Então, olha aqui, eu vou dar um Shift Command+, porque eu estou aqui aumentando o tamanho, a altura dos meus clipes, para a gente poder ver melhor esse clipe de áudio. Aqui vocês estão vendo, a gente tem uma série de keyframes aqui. Estou ali com a ferramenta Range, então olha só, eu posso selecionar aqui e mexer todos os meus keyframes. E estando com eles selecionados pelo Range, olha só, eu posso dar um Option, seta para cima, e um Option, seta para baixo. Com isso, eu mexo no volume. Cada vez que eu aperto a seta, eu estou subindo ou descendo em 1 dB, 1 decibel, nesses keyframes aqui. Então, a ferramenta Range é excelente para você lidar com keyframes. Posso selecionar todos os keyframes com a Range, clicar com o botão direito e olha só, agiliza pra caramba a vida, né? Em vez de você ficar um por um ali apagando seus keyframes. E eu deixei, talvez, a ferramenta que seja mais subestimada, uma das mais importantes para o final, justamente porque essa é a ferramenta Position. Vocês vão ver aqui, ela é a Select sem o rabinho ali. E vou te pedir para não esquecer de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda pra caramba. E se você puder curtir esse vídeo, também me ajuda pra caramba. O que a Position faz é desligar a timeline magnética. A timeline magnética é uma função muito importante do Final Cut, faz parte da essência dele, a gente trabalha com ela, mas em alguns momentos a gente precisa desligar a timeline magnética. Retomando aqui para quem está chegando agora no Final Cut. O Final Cut se ajusta automaticamente, tá vendo ali? A timeline se ajusta automaticamente sempre que você muda alguma coisa de lugar. Isso é a timeline magnética. Se eu apagar esse clipe aqui, 3, 2, 1, o buraco ali que ficaria no lugar se fecharia. Então, olha só, eu poderia botar aqui, usando o Shift, eu poderia não deixar fechar, que é o comportamento normal dos outros programas de edição. No Final Cut não, a gente tem a timeline magnética. Mas a gente pode trabalhar sem ela de tempos em tempos, quando necessário, usando a ferramenta Position. Então, olha que interessante, você simplesmente muda de ferramenta e o comportamento do programa se modifica. Ele começa a trabalhar diferente. Então, eu vou mostrar para vocês. Se eu tirar, por exemplo, esse clipe daqui, olha o que acontece. O buraco ali se fechou, porque é a timeline magnética em ação. No entanto, se eu mudar para a ferramenta Position, olha ali, na hora que eu arrastar para fora, tá vendo? Ele deixou um gap clip. Ele deixou um clipe vazio. Então isso é muito útil, especialmente quando você quer tirar alguma coisa para deixar um espaço ali sem modificar a sua edição, os tempos da sua edição. Às vezes você vai ter uma trilha sonora aqui embaixo que você não quer bagunçar, porque senão vai afetar toda a relação da trilha sonora com o restante da sua edição. Então você pode deixar esse buraco aqui, apagar esse clipe e aí eventualmente você vai trazer um outro clipe aqui para dentro e com isso manter a sua edição preservada. E aí o comportamento do Final Cut muda também em relação a outras coisas. Por exemplo, eu vou voltar aqui para a minha ferramenta Select. Se eu arrastar esse clipe aqui, olha, o que o Final Cut faz? Qual é o comportamento dele? Se eu jogar ele para cá, ele vai alternar esses dois clipes. Olha, o gap clip vai pular para lá e o clipe da cantora veio para cá. Então, esse é o comportamento padrão do Final Cut. Eu posso fazer essa mistura aqui, jogar para lá e para cá os meus clipes, e ele vai se ajustando. Na hora que eu colocar aqui na ferramenta Position, olha o que vai começar a acontecer. Ele começa a se comportar como um programa de edição mais tradicional. Olha aqui, os meus clipes estão amassando outros clipes. É como vai funcionar no Premiere, no Avid, no DaVinci. Tá vendo? Simplesmente pelo fato de eu estar usando a ferramenta Position. Voltei para a ferramenta Select, o comportamento voltou a fazer aqui aquela troca automática de clipes.
Então tá aí, como desligar a sua timeline magnética simplesmente mudando uma ferramenta para outra. Escolhe a ferramenta Position, trabalha naquele momento como você quer, e aí segue adiante, volta para a ferramenta Select, e aí você vai brincando aí com essas ferramentas para te ajudar no dia a dia de edição. E se você quiser mais conteúdo de Final Cut, dá uma olhada nesse vídeo aqui.